Destacamos agora a propaganda de hoje de Lula, o candidato do PT, fez um contra-ataque, porque se a gente olhar para as últimas campanhas de Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro acusava Lula de ter vencido nos presídios, fazendo uma ligação entre criminalidade e o candidato do PT. Pois bem, Lula hoje afirmou que não foi apenas vencedor entre os presos, mas também entre cristãos, entre mulheres, entre jovens. Lula desconstruiu o que chamou de as fake news de Bolsonaro ao afirmar que não é a favor de fechamento de igreja, defesa do aborto e dos banheiros unissex em escolas. Ainda destacou a presença de pastores nos filmes de campanha. Um desses pastores afirmou: Lula é o que está mais próximo do Evangelho. Para quem não quer fazer ligação política à religião, parece que Lula está tentando ceder um pouco aqui, não assinando a carta, mas se aproximando mais, especialmente dos evangélicos. Esse ato de hoje ele vem numa toada, né, numa sequência desses eventos da campanha do Bolsonaro, eventos muito ruins, que pegaram muito mal, mas que surpreendentemente ali... Bolsonaro foi a pior semana da campanha dele, semana passada. Pior você semana. disse isso, por quê? Quais foram os pontos? Bom, o principal, a ida Aparecida, foi muito ruim. A declaração sobre as meninas venezuelanas foi muito ruim. Tinha mais um dado logo no começo da semana passada, que eu já não me lembro também, mas que eu tinha adotado, que tinha alguma questão na segunda-feira. Mas quando ele falou que você conhece algum filho que morreu, pegou muito mal também. E essas três, nos grupos de pesquisa, Caio, essas três questões apareciam como um tiro no pé num valor em que ele se diferenciava, que era o valor da família. Né? Então é como se dessem munição para os adversários questioná-lo naquilo que a princípio não seria questionável. Exatamente. Que é o valor... Eu acho que isso é muito importante. As venezuelanas, acho que pegou muito por causa disso. Primeiro, porque é uma coisa muito atual. Ele falou isso essa semana, não é uma coisa que alguém tirou lá do passado. E depois é exatamente isso, o valor da família, né? Como ele se coloca nessa guerra de costumes aí com Lula. Então, isso pegou muito, eles sentiram muito, furou a bolha, como a gente fala. Acho que teve consequências bastante importantes aí na campanha dele. Mas pelo filme que Lula mostrou hoje, ele, por exemplo, conseguiu reverter aquele ataque de Bolsonaro. A vitória nos presídios é de Lula por causa... Faz-se a ligação direta. É um bom argumento dizer que ele não foi só nos presídios, né? Além do que, a gente já falou isso a semana passada, é um argumento completamente... Né? Você tem que considerar que o sistema judicial brasileiro, ele é perfeito ou próximo à perfeição, porque eu não imagino que haja sistema judicial perfeito no mundo, mas assim... o nosso sistema judicial prende majoritariamente negros e pobres, né? Brancos e ricos não vão presos ou vão muito pouco presos. Então é um argumento muito falacioso. Mas quando você mostra que entre cristãos, mulheres e jovens também o presidente foi bem votado, você consegue, de certa maneira, neutralizar. Agora, é interessante que no debate o Lula não falou isso. Não. Foram as deixas que o Renato bem destacou. Que o Lula poderia ter utilizado. Aí você vê a diferença do que é o marketing político, do que são os conselheiros de campanha, do que na hora ali da pressão, o presidente da República, mesmo sendo um grande jogador político, assim como o atual presidente, não consegue na hora ali da pressão do jogo de expor esses argumentos que a própria campanha usou, e ele sabia que isso ia ao ar. Ele sabia que tinha um encontro hoje, né? Desculpa. Não, eu ia dizer que as duas campanhas procuraram neutralizar o que aconteceu também, né, com esses conteúdos. E teve a decisão do Alexandre de Moraes, que foi excelente, né, para o presidente Jair Bolsonaro.